Oi crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós teremos mais uma aula da nossa escolinha dominical, mas antes de iniciarmos vamos fazer uma oração? Vamos lá? Papai do céu, obrigada Senhor por mais um domingo que o Senhor tem nos concedido. Te agradeço Senhor pela vida de cada criança, pela vida dos seus pais e dos seus familiares. Que o Senhor possa falar conosco mais uma vez e que venhamos aprender Senhor mais um pouco da Tua Palavra. Desde já eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Hoje eu vou contar novamente uma história que ela se encontra no nosso manual, na Bíblia Sagrada. Ela está lá no livro de Números e fala sobre um homem muito especial da Bíblia. Vocês já sabem qual é. Nós já aprendemos em alguns domingos atrás sobre este homem, Moisés. Lembra? Lembra? Só que hoje eu vou contar utilizando o meu livrinho, um livrinho muito especial que eu tenho aqui em casa. E o nome do livro é Moisés. Vamos lá? Moisés, Histórias Bíblicas Favoritas, da editora SBN. Muito tempo atrás, o Egito era um país governado por soberanos chamados de faraós. O faraó era um rei severo e sempre tinha a palavra final sobre qualquer assunto. Os hebreus também viviam na região do Egito, mas eram pobres e trabalhavam na condição de escravos do faraó e dos egípcios ricos. Um dia, o faraó ordenou que os bebês meninos dos hebreus fossem mortos ao nascer. Foi nesse período difícil que Moisés nasceu. Moisés tinha uma irmã mais velha, Miriam, o nome dela. Miriam e a mãe decidiram salvar o bebê do castigo do faraó. Elas colocaram o bebê dentro de um cesto que foi posto para flutuar no rio Nilo. Casualmente, o cesto chegou ao palácio do faraó, quando a filha dele estava passeando às margens do rio. Com um olhar amoroso para o pequeno bebê, ela o adotou e deu-lhe o nome de Moisés. Moisés cresceu com todo luxo e conforto, junto ao filho do faraó. Era considerado como um verdadeiro filho e também príncipe do Egito. Um dia, Moisés viu um homem hebreu se torturando por um oficial do exército do faraó. Quando Moisés tentou intervir, o oficial foi morto por acidente. Moisés ficou tão desnorteado com o incidente que fugiu do Egito. Bem distante do Egito, Moisés se estabeleceu com uma tribo nômade e se tornou um pastor de ovelhas. Certo dia, enquanto cuidava de seu rebanho, Moisés subiu ao Monte Horebe. Lá dentro de uma caverna, de repente ele viu uma bela luz branca e brilhante. Era uma sarça ardente. Moisés ouviu a voz de Deus. Deus ordenou que Moisés voltasse ao Egito e libertasse os hebreus da escravidão. No entanto, Moisés ficou assustado e confuso. Deus assegurou a Moisés que, com sua vara de madeira, Moisés levaria o poder de Deus e faria grandes milagres. Então, Moisés retornou ao Egito e viu que seu irmão, com quem ele crescera, tinha agora se tornado faraó. Moisés explicou tudo ao faraó e solicitou que ele libertasse os hebreus do cativeiro e da escravidão. O faraó se recusou a fazer o que Deus ordenara. Moisés advertiu o faraó das desgraças que viriam, em função de não obedecer à ordem de Deus. Assim, a terra do Egito ficou cheia de incidentes infelizes. Moisés continuou pedindo ao faraó, mas foi tudo em vão. Peixes morreram, rãs cobriram a terra, gafanhotos comeram as plantações e estava tudo morto. Havia calamidades por toda parte. No entanto, o faraó continuava teimoso. Então, certa noite, Moisés pediu para que cada hebreu pintar os batentes à porta, principalmente de suas casas, com o sangue de uma ovelha. Naquela noite, a terra foi ferida pela peste e cada lar dos egípcios perdeu seu filho mais velho. Os lares dos hebreus foram poupados. O faraó perdeu seu único filho. Em profunda dor e desespero, ele concordou em libertar os hebreus. Moisés reuniu todo mundo e a jornada começou para encontrarem uma terra livre. Assim que chegaram às margens do Mar Vermelho, os hebreus se depararam com uma situação sem saída. Logo, os hebreus viram que
o exército egípcio inteiro estava se aproximando com força total, conduzido pelo próprio faraó. Moisés permaneceu calmo e, com um toque de sua vara, dividiu o mar em duas partes, criando uma trilha seca para que os hebreus atravessarem. Eles atravessaram o mar a salvo, mas no momento em que o faraó e os soldados chegaram ali, as ondas se juntaram novamente, matando todos. Moisés e o povo prosseguiram e se estabeleceram em um lugar seguro. Moisés era o líder deles. Após alguns dias, Moisés subiu ao Monte Sinai e, quando retornou, trouxe grandes tábuas de pedra com os 10 mandamentos da vida. Deus tinha instruído a Moisés a pregar para os hebreus, e esses mesmos 10 mandamentos são observados em honra a Deus até os dias de hoje. Fim. Gostaram da história? Viu só como Deus é maravilhoso? Ele livrou o seu povo da mão do Egito. O Egito queria que os hebreus fossem escravos para sempre, mas Deus não queria, ele amava o seu povo. Pode ter demorado um pouquinho, 400 anos, mas Deus sempre age na hora certa. E com isso a gente aprende muita coisa, que Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Moisés não cresceu com a sua família, ele foi adotado pela princesa e Deus o fez um grande homem, um libertador. Olha que maravilhoso. Então cabe a nós crescermos no caminho do Senhor e confiar nele, que tudo tem um propósito e tudo Deus pode fazer. Amém? Que bom que vocês assistiram esse vídeo. Espero o retorno. Manda lá a mensagem no WhatsApp se vocês gostaram, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!